Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Esse texto está em João capítulo 6, versículo 50. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. Confira aí também, fixado nos comentários, o link para o meu canal no WhatsApp. Ali eu posto todos os conteúdos aqui do canal e também posto diariamente versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu posto ali também pequenos devocionais em textos, para também abençoar o seu dia. Vamos para a nossa reflexão que está aqui em João, no capítulo de número 6. Eu vou ler também a partir do versículo 48, a fala de Jesus Cristo que diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E na primeira parte do versículo 51 ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aqui Jesus Cristo está fazendo um discurso aos judeus e ele está se comparando com um alimento. Ele está se comparando com o pão. Nós sabemos que o pão, principalmente nos tempos antigos, era um dos alimentos básicos da população. Nós vemos ao longo de todo o Antigo Testamento as promessas de Deus para o seu povo. Promessas de prosperidade, promessas de boas colheitas. E nessas colheitas, ali nós vamos ver alguns alimentos, como o azeite, a uva, o vinho e também o trigo. O trigo, ele é uma matéria-prima para se fazer vários alimentos. Do trigo você faz bolo, você faz pães, assim como nos tempos antigos. E conforme eu já falei, o pão era um dos alimentos básicos da mesa do povo de Deus, dos tempos antigos. Não faltava o pão, não podia faltar o pão. Era um alimento básico. Depois que Jesus Cristo falou, eu sou o pão da vida, ele disse, e está registrado aqui no versículo 49, ele disse o seguinte: Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui ele está se referindo a algo que aconteceu no deserto, quando o povo de Deus estava vivendo debaixo da liderança de Moisés. Eles haviam sido libertos do Egito. Deus operou grandes sinais, milagres e maravilhas para libertar aquele povo da escravidão do Egito, a fim de que eles fossem para a terra prometida, a terra de Canaã. Nesse meio tempo, eles transitaram pelo deserto. Eles ficaram por volta de 40 anos ali no deserto. E nós podemos ver claramente na Bíblia que nada faltou para aquele povo. É claro que eles se depararam com momentos, situações de necessidade, assim como acontece na minha vida e acontece na sua vida. Deus ele permite passarmos por momentos de necessidade, mas a provisão nunca falta, porque Ele é o Deus que nos provê tudo aquilo que nós precisamos para viver. E não foi diferente com aquele povo ali no deserto, debaixo da liderança de Moisés. Deus proveu tudo o que eles precisavam. A Bíblia diz que não faltou roupa para aquele povo. Não faltou água. Deus proveu água no momento de necessidade. Não faltou alimento. Quando eles desejaram comer carne, Deus enviou a carne. E o alimento básico daquele povo era o pão. Deus ele fazia com que todas as manhãs, todo o território por onde aquele povo estava ficasse cheio de maná. E todos os dias eles colhiam a medida exata para cada um deles, de acordo com a quantidade de membros que tinha na sua família. E desse maná eles poderiam fazer os bolos, fazer os pães.
para eles se alimentarem. Deus fazia isso porque Ele próprio nos criou, Ele próprio criou a raça humana e sabe que nós precisamos de alimento. O nosso corpo não pode ficar sem alimento. Caso contrário, ele se enfraquece, ele adoece e pode até mesmo vir a morrer se não alimentarmos o nosso corpo. Por isso, Deus cuidou de forma perfeita do seu povo ali durante o deserto. E Jesus Cristo está falando, conforme nós lemos aqui no versículo 49 do capítulo 6 de João, ele disse o seguinte: o pai de vocês, os vossos pais, ou seja, os antepassados deles, do povo judeu, os descendentes de Jacó, os antepassados deles, eles comeram, eles se alimentaram do maná lá no deserto. Ou seja, eles comeram um alimento natural, ainda que ele tivesse uma provisão sobrenatural, ele ficou disponível de forma natural, de forma física para aquele povo comer. Assim como eles também tinham outros tipos de alimento, nós também temos vários tipos de alimento. Deus nos criou nessa terra, nos formou do pó. Tudo o que existe na terra veio do pó. É tudo natural, é tudo físico, é tudo nesse plano. O que quero dizer com isso? Nós nos alimentamos das coisas naturais, das coisas físicas, porque o nosso corpo ele é natural, ele é físico. E conforme Deus criou todas as coisas, e para tudo existe um tempo, existe um propósito, tudo o que tem vida nasce, cresce, procria, se multiplica, amadurece, envelhece e também morre, conosco não é diferente. Todos nós morremos. E foi isso que Jesus falou aqui no versículo 49. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, a comida, ela não é tudo em nossa vida. Ela é importante, ela é necessária. Devemos ter zelo e cuidado com o que comemos e também com o nosso corpo físico. Até mesmo porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Mas o alimento não é tudo. Estou me lembrando agora do que Jesus Cristo falou uma vez. Não tenham medo daqueles que podem tirar a vida, matar o corpo, mas não têm poder de lançar a alma no inferno. Ou seja, ainda que o nosso corpo seja perecível, ainda que ele seja mortal, ele pode morrer, ele não seja eterno, a nossa essência, o nosso ser, a nossa alma, ela é imortal. É isso aí que eu estou querendo dizer. O nosso corpo, ele é muito importante, o nosso corpo físico. Por isso, o nosso alimento físico também é muito importante. Mas existe algo mais importante. A nível de importância, existe algo acima disso aí. É a nossa alma, o nosso espírito. E a nossa alma não é diferente. A maneira de ela existir, a maneira de se sustentar a nossa alma, não é diferente do nosso corpo físico. O que quero dizer com isso? Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de alimento. É por isso que a palavra de Deus é comparada com alimento, ela é comparada com o pão. E é por isso também que Jesus Cristo disse, no versículo 48, eu sou o pão da vida. O pai de vocês, os seus antepassados, eles se alimentaram do maná lá no deserto, mas eles morreram. Os judeus se orgulhavam disso. Eles se orgulhavam dos testemunhos dos seus antepassados. Deus falava com eles. Deus fazia milagres. Ele até mesmo enviava o maná todos os dias para eles, durante aqueles 40 anos nos desertos. Mas de que adianta se gloriar disso? Aqueles homens morreram. O alimento não é a solução de tudo para a nossa vida. Às vezes você pode estar passando por problemas e você pode estar pensando que a solução dos seus problemas, ou que esses problemas estejam acontecendo por falta ou até mesmo pela presença
de coisas físicas, de coisas humanas, de coisas naturais, como os alimentos, por exemplo, por causa de uma pessoa, por causa de um bairro, de uma rua, de um morador, de um vizinho, de um parente, de um amigo, de alguém da sua casa, de um colega de trabalho, por causa de um emprego, por causa de qualquer acontecimento, algo que tenha acontecido na sua vida. Mas você precisa entender que as coisas nessa terra, nós resolvemos elas no plano espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Por aí você já vai tendo um maior entendimento de como as coisas espirituais, as coisas invisíveis, são mais importantes do que aquilo que nós vemos. Temos aí mais um motivo para preocuparmos com a nossa alma que é invisível. A palavra de Deus diz que as coisas que se veem, elas foram feitas por aquilo que não se vê. As coisas visíveis, elas têm origem daquilo que não se vê. Por aí nós vemos que as coisas invisíveis são mais importantes. E a sua alma, ela é invisível. Nós não vemos a alma das pessoas. Nós vemos o corpo físico, mas o interior, a alma, as fontes do nosso coração, as origens, aonde são geradas as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, planos, vontades, as nossas atitudes. Isso é algo invisível. E a Bíblia diz que apenas o Senhor, o nosso Deus, é que pode sondar e esquadrinhar o nosso coração. Apenas Ele sabe aquilo que está dentro de nós. Jesus Cristo disse que quando nós vamos orar, Deus já sabe o que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós proferirmos as palavras. Então nós devemos dar muita atenção para a nossa alma, para o nosso coração, com a saúde da nossa alma. E aqui nós estamos falando de alimento. Alimento da alma. Isso vai trazer saúde para a nossa alma. E Jesus Cristo está falando: eu sou o pão da vida. Para que você tenha vida, você precisa se alimentar de Jesus Cristo. Para que você tenha saúde espiritual, vida espiritual e também vida eterna, ou seja, vida após essa morte, você precisa se alimentar de Jesus Cristo todos os dias. E como se alimentar de Jesus Cristo todos os dias? Aqui no versículo 50, Jesus Cristo está falando: este é o pão que desce do céu. Ele está falando de si próprio. Aqui está o pão que desce do céu. É Jesus Cristo falando. Ele desce do céu com um propósito, para que todo o que dele comer não pereça. Ou seja, todas as pessoas que se alimentarem de Jesus não vão perecer, não vão morrer. E ainda que venha morrer, conforme Jesus Cristo disse, está registrado em algum lugar aqui na Bíblia, ainda que venha morrer, não permanecerá morto eternamente, vai ressuscitar e vai herdar a vida eterna. Essas são promessas para quem crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê na sua palavra, no seu evangelho e vive essa palavra, obedece essa palavra, se alimenta de Jesus Cristo. E eu vou te explicar o que significa se alimentar de Jesus Cristo, porque ele disse que ele é o pão da vida, o pão é alimento. Então nós precisamos alimentar a nossa alma desse pão, que é Jesus Cristo. E ele falou com o povo judeu que os antepassados deles, os quais eles se orgulharam tanto, eles se alimentaram. Mas eles se alimentaram do maná e não de Jesus Cristo. Eles se alimentaram do maná que desceu do céu. Eles pereceram, eles morreram. Aí ele diz: eu sou o pão que desce do céu, lá da glória de Deus. E todos que se alimentarem desse pão não vão perecer. E no versículo 51 está escrito aqui que ele diz: eu, Jesus Cristo falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Na continuação dessa fala aqui, ainda nesse versículo 51, ele diz o seguinte para os judeus: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Quando Jesus Cristo falou isso, que esse pão que ele estava falando dele era a carne dele, houveram várias interpretações erradas. Muitas pessoas se escandalizaram. Muitos discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, o abandonaram, o deixaram de seguir, dizendo: que palavra dura é essa? Alguns estavam achando que Jesus estava falando de canibalismo. Mas não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Aqui mesmo no Evangelho de João, deixe-me abrir aqui no capítulo 1. Vamos ver o que está escrito. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, no Verbo, e a vida era a luz dos homens. Algumas traduções bíblicas traduziram essa palavra original do grego, que trouxe a tradução para verbo. Alguns colocaram a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, o apóstolo João, no início do seu evangelho, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a palavra. E conforme eu já falei antes, nós já sabemos, a palavra de Deus, ela é comparada com o pão. A palavra de Deus, ela é usada no texto bíblico para nos indicar que uma das utilidades dela para a nossa vida é alimentar a nossa alma. A palavra de Deus é alimento. Era sobre isso que Jesus Cristo estava falando aqui em seu discurso, que foi registrado por João no capítulo 6. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente, ou seja, terá a vida eterna. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Ele não está falando da sua carne física que nós vamos comer. Ele vai dar a carne no sentido de que ele deu o seu corpo para ser maltratado, para morrer crucificado e depois ressuscitar. Mas espiritualmente falando, Jesus Cristo, ele é a palavra, conforme nós vimos aqui em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Essa palavra, Jesus Cristo, estava com Deus, veio do céu para alimentar a nossa alma. É sobre isso que Jesus está falando. Portanto, se você deseja ter vida espiritual, ter saúde espiritual, vida em abundância, conforme Jesus Cristo falou, e também a vida eterna, ou seja, quando você morrer nesse plano de vida terreno, esse seu corpo não mais viver, ele perecer, a sua alma um dia será julgada, você um dia será julgado. E para que você tenha vida eterna, é necessário que você creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, creia em Deus e viva a palavra de Deus. Se alimente desta palavra todos os dias. Existe um ditado mundano que ele faz muito sentido. É um ditado que diz o seguinte: o homem é aquilo que ele come. Ou melhor, você é aquilo que você come. Portanto, se você se alimenta da palavra de Deus, que é espírito e vida, conforme o próprio Jesus Cristo falou, consequentemente, você vai ser um ser espiritual e vai ter vida, vai ter Cristo em você. E, consequentemente, você terá a vida eterna. Você nunca vai morrer, conforme Jesus Cristo falou e está registrado também na Bíblia. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para toda a sua família, para todos os seus amigos. Ele tem vida eterna. Mas para que vocês tenham vida eterna, é necessário que vocês alimentem a alma de vocês todos os dias com a palavra de Deus. Pare de alimentar a sua alma com as coisas do mundo.
Você alimenta a sua alma com as coisas do mundo através daquilo que você vê, através daquilo que você escuta e através também de conversas e diálogos. Jesus Cristo falou que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai da boca, porque da boca sai tudo o que é procedido, que é originado ali no coração. Então você tem que tomar cuidado com os ambientes, com os seus pensamentos também, com as suas emoções, com as suas conversas, com o que você escuta e com o que você assiste. Cuide da sua alma. Busque ao Senhor todos os dias. Se alimente da palavra de Deus diariamente. Assim você vai ter vida eterna em Cristo Jesus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para viver nessa terra como homem. Ele viveu sem pecado e no devido tempo ele sofreu, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está à direita do Senhor intercedendo por nós que cremos no Senhor. Nós te agradecemos porque nós cremos nesta mensagem. Eu te peço, meu Pai, agora por aquele que não crê no Senhor, por aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Que o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha tirar dos nossos corações o desejo e a atração pelas coisas do mundo, pelas coisas as quais o Senhor considera pecado, meu Pai. Para que nossa alma tenha vida, não seja contaminada, não venha perecer. Que o Senhor venha colocar em nós, meu Pai, atração e desejo pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor, pela Tua presença, desejo de conhecer o Senhor, para que nós venhamos alimentar a nossa alma, meu Pai, e para que nós tenhamos vida em abundância, vida em Cristo Jesus e vida eterna. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha desfazer e repreender todo mal, todo espírito maligno que foi enviado e que esteja trabalhando para prejudicar as nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que os anjos do Senhor estejam trabalhando em nosso favor, destruindo todo o mal, nos protegendo e nos guardando. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas, abençoe nossos casamentos, as esposas, os maridos, abençoe os nossos filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, todos os conhecidos. Abençoe, meu Pai, o nosso lar, abençoe o nosso ambiente de trabalho, que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda, toda inimizade, toda confusão, que o Senhor venha repreender toda a inveja, Pai, em nome de Jesus, e que venha prevalecer, meu Deus, a paz do Senhor e a alegria do Senhor no nosso meio e em nossos corações. Eu te peço que o Senhor abençoe a nossa saúde, que o Senhor venha repreender toda enfermidade, toda doença, todo vírus, toda dor. Manifesta o milagre do Senhor para que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nada nos tem faltado, que o Senhor continue, meu Deus, provendo em nossas vidas, na área financeira, material, nos alimentos, nas roupas e em tudo que nós viermos a precisar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Que o Senhor venha nos encher com o amor do Senhor, com os frutos do Espírito Santo do Senhor. Que a cada dia nós venhamos parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like e também compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não deixe de conferir o link do meu canal no WhatsApp e se você é novo por aqui, gostou desse vídeo e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.